Às vezes, a cura não vem da resposta que você queria, mas da verdade que você passou a vida inteira evitando. E foi assim com Elias, um homem que achava que conhecia o próprio Pai, mas que descobriria em um único dia que nunca soube de nada. Elias tinha 34 anos. Era um homem trabalhador, honesto, mas que carregava uma dor muito antiga. Ele nunca teve um relacionamento com o pai. O pai Augusto era um homem duro, seco, distante. Nunca o abraçou. Nunca disse eu te amo. Nunca esteve presente nos momentos importantes da vida dele. A única lembrança forte que Elias tinha era a imagem do pai saindo pela porta, com uma mala pequena, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Ele cresceu acreditando que não era amado, que não era suficiente para o próprio pai, que era de alguma forma um motivo de vergonha. E com o tempo, ele aprendeu a ser duro como o pai. Em uma manhã nublada, Elias recebeu uma ligação curta e fria. Seu pai faleceu ontem. O enterro será hoje às 5 da tarde. Ele ficou paralisado. Uma parte dele queria dizer, eu não vou. A raiva, a mágoa, tudo vinha à tona. Mas outra parte dizia, vai, porque no fundo, você precisa dessa despedida. Mas o que doía mais era saber que ele nunca teria as respostas que tanto buscou, ou pelo menos era que ele pensava. Ao chegar no cemitério, Elias viu algo que o deixou completamente confuso. A cerimônia estava vazia. Não havia nenhum amigo, nenhum parente. Apenas uma senhora desconhecida, sentada numa cadeira, um pouco afastada, segurando uma flor branca. Ela o observava de longe, com um olhar que misturava pena e respeito. Elias ficou incomodado, mas preferiu não dizer nada. Ele assistiu à cerimônia em silêncio, sentindo um vazio ainda maior do que esperava. Quando o caixão foi baixado, a senhora finalmente se levantou e se aproximou dele. Com uma voz suave, ela disse algo que fez os joelhos dele falharem. Seu pai falava de você todos os dias. Elias ficou sem reação. Como assim? O homem que nunca o procurou, que o abandonou, falava dele? Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, a mulher colocou um envelope na mão dele. Ele deixou isso apenas para você. Disse que aqui explicaria tudo. E então, ela se virou e saiu, deixando no ar um mistério sufocante. Elias entrou no carro. O coração batia descontrolado. Ele respirou fundo e abriu o envelope com as mãos trêmulas. A caligrafia era sem dúvida do seu pai. A carta começava assim: meu filho, se você está lendo isso, é porque já não estou mais aqui. Mas antes do pet, eu precisava te contar algo que passei a vida inteira carregando. Elias apertou a carta entre os dedos. Que veio depois mudaria tudo o que ele acreditava saber. Na carta, o pai contava que quando Elias nasceu, ele era pobre demais para sustentar uma família. Trabalhava dia e noite, fazia bicos, mas o dinheiro nunca era suficiente. Até que um dia, ele recebeu uma proposta ilegal de um antigo conhecido. Um trabalho perigoso, mas com muito dinheiro envolvido. E movido pelo desespero de dar uma vida melhor ao filho, ele aceitou. Só que algo deu terrivelmente errado. Um incêndio aconteceu durante esse trabalho. Uma pessoa morreu, e o pai de Elias, com medo de envolver a família e destruir o futuro do filho, carregou a culpa sozinho. Foi quando ele escreveu a frase que rasgou a alma de Elias. Quando eu saí de casa, naquele dia, eu não abandonei você. Eu estava protegendo você da vida que eu mesmo estraguei. Elias começou a chorar, um choro convulsivo, que vinha de décadas de dor acumulada. Pela primeira vez na vida, ele entendeu que não conhecia absolutamente nada da história real do pai. No final, a carta dizia: eu sei que falhei como pai. Sei que a minha ausência te machucou, mas eu te acompanhei de longe, em cada aniversário seu, em cada trabalho novo que você conseguiu, em cada vitória sua. Eu estava lá, do jeito que eu podia estar. As lágrimas de Elias caíam sobre o papel mansando a tinta. Se um dia você puder me perdoar por tudo, eu já estarei em paz. A dor que ele carregou por toda a vida não era rejeição, era falta de verdade. Mas ainda havia algo na carta. Uma última frase, quase como um pós-escrito. Se você quiser entender tudo completamente, procure por João da Pedra Branca. Ele sabe de toda a história. Elias prendeu a respiração Quemerajou. O que mais havia sido escondido? Porque seu pai nunca contou isso antes? A resposta estava na continuação dessa jornada. Depois de encontrar a primeira carta, Elias descobriu que o homem que guardava a outra metade da verdade se chamava João da Pedra Branca. Ele vivia numa vila pequena e isolada,
a uns 40 quilômetros dali. As pessoas da região descreviam João de um jeito misterioso. Diziam que ele era alguém que sabia demais sobre o passado dos outros. Um homem que carregava os segredos da cidade nos ombros. Elias ficou paralisado por um momento. Ir até lá significava abrir uma porta que talvez nunca mais pudesse ser fechada. Ele pensou em desistir, em deixar o passado quieto. Talvez fosse melhor viver com a dor que ele já conhecia, do que buscar uma nova dor, uma verdade ainda mais devastadora. Mas uma voz dentro dele, a mesma que o guiou até a primeira carta, sussurrou de novo. Ela dizia: "Você só terá paz quando souber tudo." E então, ele foi. Dirigiu por uma estrada de terra, sentindo o coração bater mais forte a cada quilômetro. A casa de João era simples, com uma varanda de madeira e um jardim mal cuidado. Elias respirou fundo e bateu na porta. Quem atendeu foi um senhor de barba branca, olhos profundos e tristes, e mãos que tremiam levemente. Quando ele viu Elias parado ali, deu um passo para trás, tropeçando nos próprios pés, como se estivesse vendo um fantasma. Seus olhos se arregalaram, e ele disse, com a voz embargada: "Você é igual ao seu pai." Depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, João o convidou para entrar. A casa por dentro era escura e cheia de livros antigos. O cheiro de café fresco pairava no ar. João serviu uma xícara para Elias, suas mãos ainda trêmulas. Eles se sentaram, e o silêncio era pesado, carregado de décadas de perguntas não feitas. Então, João começou a falar, e com cada palavra, o mundo de Elias começou a desmoronar e a se reconstruir ao mesmo tempo. A revelação principal foi como um soco no estômago. O pai de Elias não era culpado pelo incêndio. Ele não havia causado a morte pela qual se culpou a vida inteira. João contou que o verdadeiro culpado era outro homem, um criminoso perigoso que ele, João, conhecia bem. Esse homem havia ameaçado Helena, a mãe de Elias, que na época estava grávida. Para proteger a mulher que amava e o filho que estava para nascer, o pai de Elias assumiu a culpa sozinho. Ele fez um pacto de silêncio para garantir que sua família ficasse segura. Ele não foi um vilão, ele foi um herói silencioso que por décadas carregou nas costas o peso de um crime que não cometeu, vivendo com a vergonha e o isolamento para que seu filho pudesse viver em paz. Elias ficou sem ar. A imagem que ele construiu do pai durante toda a vida, a imagem de um homem fraco e culpado, se desfez em um instante. Mas a história não parava por aí. João revelou algo ainda mais devastador, algo que perfurou a alma de Elias. Ele disse: "Seu pai vinha aqui todos os meses, sem falhar. Ele se sentava nessa mesma cadeira onde você está agora. E ele falava de você, contava sobre suas conquistas, sobre o homem que você estava se tornando. Ele dizia que tinha um orgulho imenso de você." Elias começou a tremer incontrolavelmente. A vida inteira, ele desejou ouvir aquelas palavras. A vida inteira, ele buscou a aprovação de um pai que ele acreditava tê-lo abandonado. E agora, ele ouvia isso, mas tarde demais. A validação que ele tanto precisava veio depois que o pai já não estava mais lá para Tiscla, pessoalmente. As lágrimas que ele segurou por anos finalmente vieram, silenciosas e quentes. Como se a emoção já não fosse suficiente, João se levantou e foi até um armário antigo e empoeirado no canto da sala. De lá, ele tirou uma caixa de madeira escura, com entalhes delicados. Ele a colocou sobre a mesa, na frente de Elias, e disse: "Seu pai deixou isso para você. Ele me fez prometer que só te entregaria quando ele se fosse." Com as mãos trêmulas, Elias abriu a caixa. O que ele encontrou lá dentro foi a prova final do amor incondicional de seu pai. Havia uma foto amarelada dos três juntos, quando Elias era apenas um bebê, sorrindo no colo da mãe, enquanto o pai olhava para ele com um amor que transbordava da imagem. Havia o relógio de pulso que o pai usava no dia em que saiu de casa, o mesmo relógio que Elias lembrava de ver em seu braço. E tinha em Ramase recortes de jornal, notícias sobre as pequenas e grandes conquistas de Elias ao longo dos anos, uma premiação na escola, um artigo sobre um projeto em que ele trabalhou na faculdade. O pai dele o acompanhou de longe, colecionando cada pedaço de sua vida, mesmo estando ausente. E no fundo da caixa havia um segundo envelope, exatamente como o primeiro. Elias o abriu. Era a última carta. A caligrafia era a mesma, mas parecia mais cansada. Nela, o pai escreveu: "Se você chegou até aqui, meu filho, então agora você sabe a verdade. Eu sei que falhei em muitas coisas. Falhei em estar ao seu lado, em te ver crescer, em te dar um abraço. Mas de uma coisa eu nunca falhei. Eu nunca falhei em te amar, nem por um único dia.
Nesse momento, Elias desabou. Ele se curvou sobre a mesa, segurando a carta, e chorou. Chorou pela dor, pela raiva, pelo tempo perdido, mas também chorou pelo alívio, pela compreensão e pelo amor avassalador que finalmente o encontrou. Naquela madrugada, antes mesmo de o sol nascer, Elias dirigiu de volta para sua cidade. Mas ele não foi para casa. Ele foi direto para o cemitério, levando a caixa de madeira nos braços. Ajoelhou-se em frente ao túmulo simples de seu pai. O céu começava a clarear, pintando o horizonte com cores suaves. Ele colocou a caixa sobre a grama brua e olhou para a foto, para o relógio, para a carta. E então, em voz alta, com a voz embargada, ele disse as palavras que precisavam ser ditas há tanto tempo. Pai, eu te perdoo, eu te amo. E ali, no silêncio sagrado daquele cemitério, algo dentro de Elias finalmente descansou. A ferida que ele carregou por toda a vida, a ferida da ausência e da incompreensão, começou a cicatrizar. Ele não sentiu a dor desaparecer, mas sentiu ela se transformar em algo diferente, em saudade, em gratidão. Em paz. Nos meses que se seguiram, a vida de Elias ganhou um novo propósito. A verdade não apenas o curou, mas o libertou para curar os outros. Ele começou a organizar grupos de apoio para filhos que, como ele, cresceram sem a presença paterna. Ele passou a dar palestras sobre o poder do perdão, contando sua própria história sem filtros. E criou projetos sociais na comunidade em homenagem ao pai, transformando a memória de dor em um legado de ajuda. Em cada encontro, em cada palestra, ele terminava com a mesma frase, uma frase que resumia sua jornada. Às vezes, a vida só encontra a cura quando a verdade aparece. A minha verdade apareceu tarde, mas ela veio, e ela me libertou. Se essa história tocou você de alguma forma, se ela conversou com alguma parte escondida aí dentro do seu coração, eu peço que você deixe um emoji de pomba da paz nos comentários. Envie este vídeo para alguém que você acha que precisa perdoar, ou talvez ser perdoado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Histórias que Curam, porque a nossa missão é mostrar que com as histórias certas, até o passado pode encontrar a sua cura. Obrigado por assistir e até a próxima.